Governo catarinense anuncia novos leitos de UTI para o sul do estado. Santa Catarina tem 3 dias para comprovar critérios técnicos e científicos no combate à pandemia. Estados brasileiros falam em preocupação com a falta de oxigênio nos hospitais. Instituto Federal de Educação tem inscrições abertas para vagas remanescentes. Janssen protocola pedido de autorização de vacina na Anvisa. Comércio de Criciúma divulga programação de atendimento para os próximos dias. No esporte, o empate do Tigre em casa contra o Brusque, no Catarinense. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Mais 30 leitos de UTI serão habilitados em hospitais do extremo sul catarinense. O Vale do Araranguá terá mais 30 leitos de terapia intensiva nos próximos dias. 20 novos leitos serão implantados no Hospital Regional de Araranguá e outros 10 serão abertos no Dom Joaquim, de Sombrio. O reforço para o extremo sul foi anunciado pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira, em visita à região. A gestão da saúde é feita, como foi bem dito hoje aqui pelo presidente desta casa. A visão do Estado ela é regional, né, estadual. Então, quando você amplia leitos de UTI, tanto em Araranguá, quanto em Braço do Norte, quanto em Sombrio, quanto em Tubarão, você faz uma gestão de regulação estadual e tenta atender a todos os pacientes, transferindo, quando não é possível na cidade, transferindo para outras regiões. Então esse é o objetivo. A visão da Secretaria de Estado é uma visão panorâmica dos recursos disponíveis no estado de Santa Catarina para o enfrentamento dessa crise. Em Sombrio, num ato na Câmara Municipal, o governador oficializou o repasse de R$1,5 milhão para a implantação de 10 leitos de UTI no Hospital Dom Joaquim. Em seguida, no Center Shopping Araranguá, anunciou a habilitação de mais 20 leitos de UTI no Hospital Regional. Todos os novos leitos serão custeados pelo governo do estado. Uma grande vitória para o Hospital de Sombrio, um hospital de representatividade regional. Esses leitos de UTI eles vão somar bastante para a população. São uma necessidade hoje, tendo em vista que é um hospital de referência para toda essa região do extremo sul de Santa Catarina, principalmente agora com a demanda do Covid aumentando. Então, o respaldo e a segurança que isso vai dar para a população e para as pessoas que sofrem dessa enfermidade aqui na região do extremo sul de Santa Catarina é de sem precedentes, é inigualável em relação ao que a gente imaginou um dia para o hospital e o trabalho que vem sendo feito com o apoio do governador, do secretário André Mota, acabou se tornando realidade esse plano, esse projeto, para que a gente pudesse trazer mais uma atenção de maior qualidade para a população. O governador falou ainda sobre a possibilidade de ampliar ainda mais a oferta de leitos. A demanda foi levada até o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião em Brasília nessa semana. Nós estivemos lá com o novo ministro, até porque já havia um relacionamento bem intenso do secretário André, do governador também com o ministro Pazuello, mas dá continuidade dos nossos pleitos que foram colocados na mão do ministro Pazuello, 150 respiradores e 150 monitores de forma emergencial para Santa Catarina, para que a gente possa ampliar a oferta de leitos de UTI. Também levamos uma questão relevante, que foi um cálculo a menos dos profissionais de saúde que resultaram na entrega de menos 60 mil unidades de vacinas para Santa Catarina. Nós reiteramos o pedido para que haja essa correção. A dificuldade na compra de medicamentos e insumos também foi discutida com o governador durante a agenda no Sul. E ele ressaltou que o assunto também foi levado ao governo federal. E também reiteramos a necessidade do governo central viabilizar a importação dos kits de intubação, medicamentos para viabilizar a intubação de pacientes, porque, como foi bem colocado aqui, esses são os produtos, medicamentos que todo mundo procura hoje, e incentivar, inclusive, a produção nacional e a entrega nacional desses produtos, entender que o Ministério pudesse fazer essa gestão compartilhada. E a OPAS também sinalizou com a possibilidade de aquisição desses produtos para os próximos 60 dias para o Brasil.
E o ministro, inclusive, se comprometeu em fazer a reunião no mesmo dia, quando saímos de Brasília. Estamos aguardando aí, claro, um retorno agora do Ministério acerca dos nossos pleitos. O governo de Santa Catarina tem um prazo de 3 dias para apresentar documentos à Justiça comprovando que as decisões sobre enfrentamento à pandemia seguem critérios técnicos. Confira na reportagem. A 33ª Promotoria de Justiça de Florianópolis requereu e o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública determinou 3 dias para o Estado anexar aos autos uma série de documentos que comprovem que as medidas adotadas recentemente para o enfrentamento da Covid-19 foram embasadas em critérios técnicos e evidências científicas, como determina a decisão judicial. O pedido foi protocolado na última quarta-feira e o despacho saiu nesta quinta. Embora a liminar obtida em uma ação do Ministério Público de Santa Catarina e da Defensoria Pública do Estado tenha sido suspensa parcialmente após recurso do governo, o Tribunal de Justiça reconheceu a importância do papel do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, no processo de combate à pandemia e determinou que as medidas adotadas pelo governo do Estado precisam ser motivadas em evidências científicas, ficando o governo sujeito ao risco de ser responsabilizado. Mas o Ministério Público entende que até agora o governo ainda não demonstrou em juízo se realmente está cumprindo a decisão judicial. Para verificar o cumprimento, a Promotoria de Justiça requereu e o juiz deferiu cópia integral da gravação das reuniões do COES, órgão que deve ser composto por técnicos, epidemiologistas e integrantes de órgãos e instituições do Estado. As reuniões foram realizadas na última semana, nos dias 17 e 18 de março. As reservas de oxigênio para pacientes de Covid-19 que precisam de suporte de respiração artificial estão em níveis preocupantes em 6 estados brasileiros em pleno auge da pandemia. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal informou que as reservas de oxigênio para pacientes de Covid-19 que precisam de suporte de respiração artificial estão em níveis preocupantes. Em um comunicado, o MP listou Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte como os principais estados em risco. Para evitar uma tragédia como a que ocorreu em Manaus em janeiro, quando dezenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de cilindros de oxigênio, o MP organizou esta semana uma reunião com representantes do Ministério da Saúde e da empresa White Martins, um dos principais distribuidores do insumo para uso médico. O estado de São Paulo anunciou que vai instalar uma fábrica para produzir oxigênio em um prazo de 10 dias perto de Ribeirão Preto, em aliança com a Ambev. O plano é produzir 125 tanques por dia destinados aos hospitais mais sobrecarregados da região. Nas últimas semanas, o Brasil se tornou o país com o registro de mais mortes diárias por Covid, com média em 7 dias superior a 2.000 óbitos. Com 212 milhões de habitantes, o país soma mais de 295 mil mortos por Covid e 12 milhões de casos, balanços superados apenas pelos Estados Unidos. A seguir, o Instituto Federal de Educação tem vagas abertas para cursos técnicos. O Instituto Federal de Educação de Santa Catarina abriu o período de inscrições para as vagas remanescentes dos cursos técnicos. Confira na reportagem. No campus Criciúma, há vagas para os cursos técnicos em meio ambiente e em edificações. As inscrições vão até o dia 12 de abril. Não há processo seletivo para a distribuição das vagas. Elas serão preenchidas com a manifestação de interesse de quem deseja estudar. Basta encaminhar toda a documentação de matrícula em formato digital. Todas as instruções estão no edital, disponível no site do IFSC, o www.ifsc.edu.br.
As vagas serão preenchidas por ordem de matrícula, desde que a documentação enviada esteja correta e completa, conforme as normas do edital. Qualquer pessoa que cumpra os requisitos para o curso técnico desejado pode se inscrever para as vagas remanescentes, e não é preciso ter participado do sorteio público no processo seletivo inicial do ingresso. As atividades acadêmicas e administrativas presenciais estão suspensas no IFSC até o dia 30 de abril desse ano. A retomada das atividades presenciais ainda está sendo organizada pela instituição, mas, pelo menos até essa data, as aulas serão realizadas por meio de atividades não presenciais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já começou a analisar o pedido de registro de vacina feito pelo laboratório Janssen. Para agilizar a vacinação em massa e reduzir a circulação do vírus, o governo federal esta semana fez uma coalizão entre os 3 poderes e o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto que cria um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. O presidente voltou a falar sobre a importância desses esforços na vacinação. O que nós queremos, juntos, é buscar maneira de contratarmos mais vacinas. Na ponta da linha, fazer que chegue as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. É isso que nós queremos. E outra vacina fez o pedido de registro na Anvisa, a do laboratório Janssen. O imunizante é de dose única e o governo brasileiro já encomendou 38 milhões de doses. Se toda a documentação estiver correta, a resposta da agência deve sair em até 7 dias úteis. A Anvisa também autorizou o Instituto Butantan a fazer pesquisas com soro para tratamento da Covid-19. Esta será a primeira vez que o soro será testado em humanos. Nós vamos começar rapidamente a testar esse soro num pequeno número de pacientes e, demonstrando a eficácia e a eficiência, vamos disponibilizar isso para o país. Medidas adotadas pela Anvisa para garantir o abastecimento de oxigênio medicinal na rede hospitalar demonstraram um aumento de 5% a 200% na capacidade de produção e envase de produtos, de acordo com empresas do setor. Entre essas medidas está a flexibilização de instrumentos regulatórios para facilitar o fornecimento. Nessa semana, o Brasil recebeu novos insumos para a produção nacional de vacinas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a chegada do material vindo da China será suficiente para a produção de 32 milhões de doses pela Fiocruz. Ernesto Araújo foi convidado pela Câmara e pelo Senado para falar sobre as prioridades da política externa brasileira em 2021 e sobre a atuação da pasta nos esforços para a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro anunciou também a chegada até a próxima sexta-feira de 3 voos da China com mais de 1.000 litros de IFA. Permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Então isso já vai acrescentar, mais do que dobrar a capacidade de vacinação que nós já temos neste momento. O Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados na China no mundo. De acordo com o ministro, o cronograma de vacinação está avançando e, a partir do segundo semestre, o Brasil deve se tornar autossuficiente na fabricação de vacinas e que o governo concentra esforços diplomáticos para negociar a compra de insumos. No último sábado, depois de uma reunião na Casa Civil, nós, Itamaraty, fomos acionados para ajudar a obter insumos para medicamentos de intubação e aparelhos para fazer oxigênio, para ver ao redor do mundo onde estão disponíveis esses equipamentos e insumos nas especificações necessárias. E o Instituto Butantan anunciou nesta sexta-feira que desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, a Butanvac. Essa é a primeira vacina brasileira contra a doença causada pelo coronavírus. As etapas em laboratório já foram concluídas e agora será pedida à Anvisa a autorização para testes em humanos. A seguir a gente fala de esporte. Tem o empate do Criciúma em casa contra o Brusque pelo Campeonato Catarinense.
Depois de tantos decretos, muitos setores da economia mudaram algumas vezes seus horários de atendimento. No comércio, por exemplo, aqui em Criciúma, a CDL divulgou agora como vai ficar o calendário nos próximos dias. A semana começou com um decreto, logo depois veio outro, e o comércio de Criciúma decidiu, depois da última notificação, abrir suas portas normalmente, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas que pode ser estendido até às 8 da noite esse atendimento. Para este próximo sábado, a CDL se reuniu de forma virtual com seus associados e orientou que, mesmo sem restrições de abertura para o sábado, que as portas do comércio sejam abertas entre 8 horas da manhã e 1 hora da tarde, deixando para os 2 próximos sábados, dias 3 e 10 de abril, para estender o horário no já tradicional Sábado Mais. O presidente da CDL, Thiago Marangoni, em nota, reforçou a importância de manter as medidas de segurança para frear o contágio do coronavírus, utilizando máscara e álcool em gel e assim como o distanciamento de 1,5 metro devem permanecer. Portanto, neste sábado, os lojistas estão livres para a abertura das suas portas, mas a CDL recomenda que o comércio fique aberto das 8 a 1 hora da tarde. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma segue sem vencer no Campeonato Catarinense. O tricolor encarou o Brusque ontem, em casa, e encerrou a partida com um empate. Parecia que a primeira vitória iria sair. Parecia. O Criciúma não conseguiu vencer novamente na partida da noite desta quinta-feira diante do Brusque, pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense. Ficou apenas no empate em 2-2. Os adversários começaram colocando velocidade na partida, tiveram mais chances de abrir o placar logo, mas o Tigre foi quem saiu na frente. Gabriel Silva aproveitou a oportunidade e marcou o Tigre 1-0. Mas a felicidade do torcedor do time do Criciúma durou pouco. Com as investidas do Brusque, o jogo ficou ainda mais aberto. Em uma jogada individual, Garcês aproveitou e deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, 1-1. Na volta do intervalo, os técnicos tentavam buscar a vitória. E quem saiu na frente foi o Brusque. A Alagoano aproveitou a oportunidade e virou para cima do Tigre, fazendo o segundo dos adversários. Mas o que seria o desenho de mais uma derrota não terminou assim. O tricolor foi em busca do seu ponto e conseguiu. Pedrinho marcou e encerrou o placar em 2-2. O técnico Emerson Maria, em entrevista coletiva, falou sobre o empate e o desempenho do time, que ainda não conseguiu vencer esse ano. Na minha avaliação, nós fomos melhor. Criamos várias oportunidades. Já no primeiro tempo, poderíamos ter feito mais um gol. Cedemos algum espaço para o Brusque depois da marcação do nosso gol. Acredito que até por essa ansiedade de buscar a primeira vitória, a equipe ela cometeu alguns erros de marcação e proporcionou principalmente alguns cruzamentos para o Brusque, né, jogadas de linha de fundo, onde é o forte deles, com o Ayrton, com o Totti, e o cruzamento para a área onde eles têm vários jogadores que chegam dentro da área. Penso que no segundo tempo, aliás, tomamos dois gols no momento assim cruciais, né? Era a final do primeiro tempo e no início do segundo. A equipe mostrou um poder de reação, criamos oportunidades para empatar e até para virar no segundo tempo, mas o goleiro deles hoje, Dalberson, fez uma grande partida e atrapalhou a nossa intenção de conseguir a primeira vitória. Seguimos trabalhando. Não satisfeitos com o momento e com a colocação dentro do campeonato, mas ao mesmo tempo com a consciência que o nosso caminho é um caminho muito dolorido pela frente, de buscar um entrosamento, de buscar uma cara para a equipe. Essa cara está sendo dada e acredito que vamos conseguir as vitórias para tirar primeiramente o Criciúma dessa situação incômoda para todos e depois buscar uma vaga para disputar as finais do campeonato. Já houve um crescimento em relação ao jogo do Marília para o jogo do Figueirense e hoje com certeza tivemos volume de jogo, tivemos intensidade, oportunidades, acertamos mais o alvo, né? Antes a equipe criava as oportunidades, mas não acertava o gol, né? Hoje não, hoje nós fizemos o goleiro trabalhar, né?
O Dalberson fez 2 ou 3 defesas espetaculares, né? Uma um desvio do Gabriel, uma bola rápida, depois no chute do Dudu, enfim, fez uma grande partida, tá de parabéns. Mas, como eu falei para vocês, é olhar para o nosso jardim, é saber que a gente tem muita coisa que melhorar ainda durante esse campeonato, melhorar, que eu digo, em termos de ser um pouco mais consistente. Acredito que se fôssemos um pouquinho mais consistente e não perdêssemos a concentração ali naquele finalzinho do primeiro tempo e no início do segundo, poderíamos ter saído daqui com a vitória. O próximo jogo do Tigre será no domingo, dia 28 de março, contra o Joinville, às 7h da noite, na Arena. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, governo de Santa Catarina anuncia investimentos para setor de turismo e eventos. Lançamos agora pela manhã, só no setor de turismo, mais 230 milhões, turismo e eventos, chegando ao valor de 330 milhões só no setor de turismo. Nosso objetivo é chegar até 2022 com disponibilização de crédito da ordem de 2,3 bilhões de reais. Deputados federais comentam vitória de isenção fiscal às igrejas. Com a decisão que nós tomamos hoje no Senado, estamos fazendo justiça às igrejas brasileiras. A lei diz que templos e igrejas não podem ser tributados, mas a Receita Federal insistia em perseguir e multar. Terça-feira, segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 e Criciúma começa a imunizar idosos com mais de 71 anos. E bem animada, porque já me deu Covid, mas a gente tem medo, né, de repetir, né, mas não vi a hora de chegar hoje. Quando recebeu a ligação do posto, foi sem emoção? Sai correndo já. Falta de insumos e medicamentos para tratamento da Covid-19 preocupa hospitais da região. Colocando a nossa preocupação, né, pelo baixo nível dos insumos que a gente tem em relação ao tratamento da Covid. Além de ter falta no mercado, né, a lei da oferta e da procura fez os preços dispararem. É uma disputa muito desigual. Quarta-feira, governo de Criciúma lança programa para atrair investimentos para o município. O governo do estado lançou o Guia do Investidor Santa Catarina na semana passada e nós rapidamente fomos até a Secretaria Estadual para abrir esse canal de diálogo para dizer, olha, Criciúma está apta, de portas abertas para receber as empresas. A retomada no calendário de feiras e eventos na região, Casa Pronta e Agroponte já tem data confirmada para esse ano. Então a Casa Pronta nós programamos aqui de Criciúma, a 18ª edição, para o dia 6 a 10 de outubro. E a Agroponte, que sempre era programada para agosto, foi para novembro, do dia 3 a 7 de novembro. Quinta-feira, os cuidados nas escolas municipais de Criciúma no enfrentamento ao coronavírus. Nessa semana, uma aluna e uma funcionária faleceram em decorrência da doença. Já iniciamos ontem algumas escolas, vamos fazer com 2 equipes do Pá de Máquinas, fará uma lavação por fora e também a detertização internamente. E todas as salas de aula será feita a higienização com nossos profissionais que lá trabalham, né, para cada vez mais dar mais segurança ao aluno que chega. Secretaria de Saúde de Criciúma orienta a população sobre a vacina. A imunização está sendo realizada por agendamento. Você não vá ao local de vacinação sem ter o seu agendamento. Você vai receber uma ligação. Ah, mas eu não recebi ainda, eu tenho 72 anos. Eu tenho 74 anos. Mas você vai receber a ligação. É questão de organização. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.